Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e este é o canal Meio Milhão Nunca Mais. Este é o sexto episódio da primeira temporada da série Nunca Esqueceremos. A série Nunca Esqueceremos tem por objetivo trazer à memória as 434 vítimas do regime militar, um regime nefasto que esteve presente na história do Brasil entre os anos de 1964 e 1985. No vídeo de hoje nós vamos mostrar que a ditadura militar ela teve a capacidade de atingir diversas pessoas de diversos segmentos. Nós já vimos nos vídeos anteriores que estudantes haviam sido mortos pela ditadura militar, dona de casa, um pastor, e agora eu trago como vítima do regime militar um militar. Nós vamos falar das circunstâncias da morte de Alfeu de Alcântara Monteiro. Alfeu de Alcântara Monteiro ele era tenente-coronel da Aeronáutica. E nós vamos então falar aí das circunstâncias em que este tenente-coronel da Aeronáutica, este aviador, patriota por ser legalista, acabou sendo morto pelo regime militar que havia instalado no Brasil em 1964. Mas antes de nós falarmos das circunstâncias da morte de Alfeu de Alcântara Monteiro, gostaria que você desse um like nesse vídeo, né? Desse um joinha aí. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus contatos, para que a nossa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas possível. Bem, vamos lá. Quem foi Alfeu de Alcântara Monteiro? Como eu já havia dito, ele foi um tenente-coronel da Aeronáutica. Ele nasceu na cidade de Itaqui em 31 de março de 1922 e no momento do golpe militar ele servia na 5ª Zona Aérea, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, no qual era comandante até o dia 31 de março de 1964. Bem, o que aconteceu? Já estava toda aquela movimentação acontecendo, né, às vésperas do golpe, e no dia 31 de março de 1964, ele foi exonerado do seu cargo de comandante da 5ª Zona Aérea. Por que Alfeu de Alcântara Monteiro ele foi exonerado do seu cargo? Ele era um legalista, ou seja, ele entendia que o exército, a aeronáutica, né, a marinha, as forças armadas de uma forma geral, ela não deveria influenciar nas questões políticas, ou seja, forças armadas entendia de forma acertada, Alfeu Alcântara Monteiro, de que as forças armadas elas são um órgão de Estado e não de governo. Portanto, ela tem que proteger os cidadãos e o Estado, independente da coloração daqueles que estão no governo. Sendo assim, toda aquela movimentação golpista que estava acontecendo já às vésperas, né, do dia 1º de abril, quando aconteceu o golpe, o Alfeu de Alcântara Monteiro se posicionou contra. E por conta disso ele havia sido então exonerado. Bem, a partir daqui é que a situação começa a ficar um pouco nebulosa. Quais foram as circunstâncias da morte de Alfeu de Alcântara Monteiro? Teria ele sido convocado para comparecer no gabinete do novo comandante da 5ª Zona Aérea, que àquela hora quem respondia pelo cargo era o brigadeiro Nelson Freire Lavaner Vanderlei. E o Alfeu Monteiro de Alcântara atendeu a convocação, comparecendo ao gabinete no dia 4 de abril. Bem, quando ele chega ao gabinete, estão presentes no gabinete do comandante da base aérea da 5ª Zona Aérea, o Nelson Freire Lavaner Vanderlei, e também o coronel aviador Roberto Hipólito Costa. Este Roberto Hipólito Costa, ele era sobrinho do Humberto de Castelo Branco, que viria, Humberto de Castelo Branco, nós estamos falando do dia 4 de abril de 1964. Humberto de Castelo Branco ele seria nomeado presidente da República no dia 15 de abril de 1964. Então estava toda lá
as pessoas próximas à alta cúpula daquele grupo que iria vir a ser, né, os golpistas que tomaram conta do poder por 20 anos aí, né? Bom, e aí é que surge a primeira versão da morte de Alfeu de Alcântara Monteiro. A justificativa dada é que Alfeu seria convidado a participar de um curso no Rio de Janeiro. E por conta disso eles teriam discutido, né, o Nelson Freire Lavaner Vanderlei, juntamente com o Roberto Hipólito Costa, teriam discutido, né, o Alfeu teria discordado da sua ida ao Rio de Janeiro para fazer um curso, e o Alfeu teria sacado sua arma, e dado 2 tiros em Nelson Freire Lavaner Vanderlei. O Roberto Hipólito Costa, ele, em legítima defesa ao próximo, teria então sacado a sua arma após os disparos do Alfeu de Alcântara e atirado contra o tenente-coronel num tiro fatal. Esta foi a versão oficial dada naquele momento, né, em 1964. Eles teriam socorrido o Alfeu de Alcântara, levado para o Hospital Pronto-Socorro de Porto Alegre, onde ele teria falecido horas depois, após, né, ser dada entrada, ficar internado e ser então dado como morto algumas horas depois, após dar entrada no hospital. Tendo esta história, né, sendo contada pelos presentes, foi aberto um processo militar em que os dois foram absolvidos, tanto o Nelson Freire quanto o Roberto Hipólito foram absolvidos por legítima defesa. Só que essa história estava muito mal contada e sempre aconteceu, né, zuns, sempre aconteceram histórias paralelas além desta história que havia sido contada. Bom, por fim, né, tanto o Nelson como o Roberto, eles foram absolvidos e achavam que as coisas tinham ficado por aí. A família de Alfeu de Alcântara Monteiro nunca se deu por satisfeita com esta versão da história, porque eles entendiam que já tinham pontas soltas pela forma com que o Alfeu de Alcântara foi convocado. Ele não foi, no final das contas, descobriu-se que ele não foi convocado para fazer um curso, mas eu vou chegar lá. Tá? Em 1993, foi criada a Comissão de Representação Externa da Câmara. Ela foi presidida pelo deputado Nilmário Miranda, e este caso foi tratado nesta comissão e trouxe-se à luz, a partir de novas documentações e novos depoimentos, uma história totalmente contrária. Vamos entender o que aconteceu com esta versão, que, ao meu ver, está mais próximo, né, daquilo que era possível que o regime militar fazia. Porque era um regime perverso, era um regime que não tinha empatia com ninguém. Aquela pessoa podia ser quem fosse. Se fosse contrária às ideias do regime, era considerada inimigo, era considerada subversiva, e nós temos aí 434 exemplos, né, para não dizer daqueles que sobreviveram às torturas, daqueles que sobreviveram, né, às opressões, de que o cidadão que se opunha ao regime era um verdadeiro nada. Bom, vamos contar então a história que foi desenrolada a partir da Comissão de Representação Externa da Câmara dos Deputados. Bom, o Alfeu de Alcântara Monteiro teria sido convocado para o gabinete do Nelson Freire Lavaner Vanderlei para ser preso. Tá? Não para ser convidado para um curso, até porque quando ele foi exonerado no dia 31, ele foi fazer o tal curso no Rio de Janeiro. Ele tinha acabado de voltar do Rio de Janeiro para fazendo esse curso que ele havia sido ordenado fazer. Então, ele foi convocado e teria sido dado voz de prisão para o Alfeu de Alcântara. Bem, o Alfeu de Alcântara ele não aceitou a voz de prisão porque ele não reconhecia aquele comando, ele não reconhecia esse novo regime.
Então, o Alfeu de Alcântara havia discutido, né, com o Nelson Freire e com o Roberto Costa, ele por não reconhecer o regime e tampouco o comando, né? E ao discutir, ao tentar deixar sair tentar sair da sala, quando ele vira as costas para sair da sala, então o Roberto Hipólito ele teria pego a sua submetralhadora e dado 16 tiros nas costas de Alfeu Alcântara Monteiro. O Alfeu então, já ferido, ele cai no chão ferido, ele ainda consegue aí sim sacar a sua arma e disparar por 2 vezes, acertando então o Nelson Freire Lavaner Vanderlei. Os tiros que acertaram o Nelson Vanderlei, eles foram tiros sem gravidade, de raspão, né? Tanto é que alguns dias depois, 15 dias depois, o Nelson Vanderlei ele acabou sendo nomeado como ministro da Aeronáutica. Então a gente percebe-se que não foi tão grave assim, né? O Alfeu Alcântara ele teria sido morto, né? Ele teria morrido ainda nas dependências da 5ª Zona Aérea, ou seja, ele não faleceu no hospital como estava escrito no atestado de óbito. A suspeita que existe hoje é que os médicos do hospital pronto-socorro de Porto Alegre, eles teriam sido então intimidados a forjar o atestado de óbito para justificar esta narrativa aí do homicídio culposo em legítima defesa. Bem, esta história ela foi recontada a partir de 1993. Este caso ele foi então encaminhado para a Comissão de Mortos e Desaparecidos da ditadura em 97. Ele fez parte também da Comissão da Verdade em 2015. E por fim, hoje nós temos mais ou menos esclarecida essas circunstâncias reais da morte deste militar, que este sim é um militar patriota, né? Por quê? Porque ele respeita a decisão, né, do povo. Este militar ele pode ser considerado um mártir da ditadura, um mártir contra este regime nefasto. E por fim, em 2019, o Ministério Público Federal solicita à Justiça que os registros que contêm a sua morte, né, como legítima defesa fossem alterados. Eu tenho aqui a decisão e eu vou ler para vocês. Bom, a sentença do juiz da 2ª Vara Federal de Canoas, Fábio Hassen Ismael, foi publicada em dezembro de 2017 no site da Justiça Federal, seção judiciário. O que diz aí a sentença? A. Declarar a morte do coronel Alfeu Alcântara Monteiro como decorrência de disparos efetuados pelo tenente-coronel Roberto Hipólito da Costa, sob o comando do major brigadeiro Nelson Freire Lavaner Vanderlei, ocorrido no quartel-general da 5ª Zona Aérea de Canoas, atualmente 5º Comar, no dia 4 de abril de 1964, próximo das 21 horas, por motivações político-ideológicas decorrentes do regime militar instaurado. B. Determinar a União que proceda à exclusão e retificação de dados constantes dos registros militares e da rede de Integração Nacional de Informação de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização relativos ao coronel Alfeu de Alcântara Monteiro, que envolvam os atos de perseguição política e de condenação na justiça militar ocorridos no período de 1946 a 1988, sobretudo decorrentes das ações executadas em 4 de abril do ano de 1964 na 5ª Zona Aérea de Canoas, Rio Grande do Sul, com a exclusão dos registros de legítima defesa. E C. Determinar a retificação da causa-morte constante na certidão de óbito de Alfeu de Alcântara Monteiro, nos termos expostos na fundamentação. A sentença transitou em julgado, sem recurso da União, em março de 2018. Então, tardiamente, foi feito justiça a este brasileiro patriota militar que morreu aos 42 anos
como uma das primeiras vítimas, a primeira vítima militar e a primeira vítima do regime militar no Rio Grande do Sul, em decorrência deste nefasto regime que esteve presente no Brasil de 1964 a 1985. Bem, eu sou o professor Vinícius, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não esqueçam de deixar aí o seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe este vídeo para que todas essas vítimas do regime militar não sejam esquecidas. Muito obrigado e até a próxima.